Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Chegamos aqui no capítulo 36 do livro A Ciência do Bom Viver, né? Que tem como título O Perigo do Conhecimento Especulativo, né? Nele, eu vou fazer aqui um breve resumo. Recomendo muito a leitura desse capítulo, que ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Nele, a autora Ellen White, autora do livro também, ela descreve isso como o homem hoje, o homem moderno, né? Ele está tentando descrever a Deus. Ele está buscando formas na ciência, basicamente em todas as áreas, para poder explicar o grande Criador. Só que nós sabemos que um ser limitado como nós somos, não pode chegar a um nível de explicar a Deus. Deus, nós sentimos a presença dele. Ele é um amigo presente, né? Não um ser pelo qual eu posso explicar. Assim como normalmente os seres humanos explicam o nascimento de um animal, o nascimento de um próprio outro humano. E diante dessa ciência que está cada vez mais evoluindo, eles tentam provar de alguma maneira de que Deus não existe, ou que ele é um Deus muito sensorial, que ele está presente, mas ele pode ser várias outras coisas. Normalmente se debandam para o pandeísmo, onde Deus é aquilo que você está cultuando, na verdade não existe um Deus todo-poderoso. E a gente vê que existe uma grande dificuldade nas pessoas em conseguir entender um pouco este Deus, que ao mesmo tempo é sim um Deus sensorial, um Deus que está presente, que está ali contigo, mas é também um Deus de conceitos, de regras, um Deus que está ali, ao mesmo tempo que ele está presente, é necessário que se faça uma adoração a esse Deus, porque ele é um ser criador dos céus e da terra. Então o ser humano, com toda a tecnologia que está desenvolvida, ele tenta, ele acha, né, que pode ser uma pessoa que ele não precisa seguir mais esses conceitos, não precisa fazer esse tipo de adoração, porque a ciência já evoluiu tanto que para que eu vou adorar alguém pelo qual não existe, ou que eu possa explicar um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, né? Então, nessa complexidade que existe em entender, em compreender a grandiosidade do nosso Deus, eles resumem a alguma coisinha que pode, alguma teoria, né, criada por muitas fábulas, né, por muita ficção hoje, diante de novelas, de filmes, de séries, né, hoje está muito na moda. Então isso, no decorrer dos anos, acaba entrando em um conceito popular, onde Deus ele é deixado de lado, ele é diminuído, então não preciso estar ali junto com ele, ele existe, mas ele está lá. Então essas coisinhas que vão entrando na nossa vida, se nós permitirmos através do consumo desse tipo de material, vai acabar atrapalhando um pouco a nossa vida espiritual, porque a gente começa a especular algo, né, a ter também uma concepção errada do que é Deus, do que é o nosso Criador. Tá? Eu separei aqui uma citação da Ellen White, que está dentro do capítulo, recomendo muito a leitura, estou fazendo aqui um resumo do resumo, né, que diz o seguinte: aprendemos das revelações dadas pelo Espírito Santo a seus profetas, a grandeza de nosso Deus. Escreve o profeta Isaías: no ano em que morreu o rei Urias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ao seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual que é a grande jogada aqui, meu irmão e minha irmã? É uma grande batalha que está acontecendo, e eu não posso diminuir este meu Deus tentando explicá-lo ou achando ele de outras formas, porque ele é o salvador deste mundo. Qualquer coisa que esteja pequena ou explicada por uma mente humana não é capaz de salvar todos nós deste mundo de pecado. Então ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é inexplicável, ele é tudo isso porque ele é o nosso Salvador. Se eu pudesse explicá-lo, ele não seria o meu Salvador. Então é importante eu saber, eu entender que existe esse Deus poderoso que
querubins estão ali, serafins, adorando ele, mostrando a sua glória, falando o quanto ele é santo. Eu preciso ter isso na minha mente para entender a necessidade que eu tenho dele. Porque a partir do momento que eu diminuo Deus, a minha necessidade também com ele vai ser diminuída. Então eu preciso exaltá-lo, entender que ele está acima de tudo. Porque assim eu consigo ter respeito, eu consigo chegar na igreja e meditar naquilo que está me dizendo, porque eu sei que foi dado por alguém muito superior a mim. Então este foi o resumo do capítulo 36 do livro Ciência do Bom Viver, né? O perigo do conhecimento especulativo. Então recomendo muito a leitura. Fique com Deus, viu? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que os teus santos anjos estejam, Pai, nos ajudando aqui na terra para que possamos fazer as melhores ações possíveis para entender o quão grande o Senhor é. E dessa forma, com essa convicção do tamanho, entendendo um pouquinho do seu grandioso tamanho, poderemos levar outras pessoas para estarem nesse time, no time do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado por nos salvar, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fique com Deus. Deus te abençoe.